Todos juntos estamos com as cabeças inclinadas em oração, apenas abrimos as duas mãos. Acredito de todo o coração que este dia é um dia de uma agradável surpresa para você. Basta abrir as duas mãos, que é a coisa que passa pela sua mente. Acredite verdadeiramente que é Deus quem inicia. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça peut coûter. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Oh, il a pris ma place. 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 Oh, il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, gostaríamos mais uma vez de santificar este momento, que a Tua graça, a Tua unção cubra este momento, para que a Tua bênção transborde, e isto a Jesus Cristo. Oramos todos juntos, dizemos amém 3 vezes obrigado. Obrigado, louvado seja Deus. Deus te abençoe. Abundantemente, esse é o nosso problema, torna-se um hábito, você sabe. Mesmo que seja uma sala de espetáculos, um congresso, quando nos encontramos assim, devemos considerar que agora é um santuário, que é uma igreja, e quando estamos na igreja, numa reunião como esta, devemos ter sempre a cultura do culto e a cultura de adoração. Envolve acreditar que Deus é capaz de nos abençoar a qualquer momento. Ele é capaz de fazê-lo durante o culto. Ele é capaz de fazê-lo durante os momentos de oferenda. Ele é capaz de fazê-lo durante os momentos de proclamação da palavra. Ele também é capaz de fazê-lo durante a oração. Então, Deus, a gente não pode ser como quem vai ao hospital. Ele mesmo começa a citar os produtos que deve tomar, fala para o médico, não, isso não é bom, eu tenho que tomar isso.
Isso é que é bom. Não, ele é capaz de curar alguém pela imposição de mãos. Mas também é capaz de dizer para alguém: apenas vá se jogar na piscina. Ele também é capaz de dizer até para alguém que não está vendo, ele diz, vai pegar. Alguma coisa, eu vou mais longe, ele diz para alguém. Imagine alguém que está acostumado a receber que imposição de mãos. Mas Jesus chega ali, pega a lama que coloca nos olhos um cego. Ele diz, vai até um tanque de Siloé. Como um cego vai caminhar para encontrar o tanque, o tempo é extraordinário. Então, quando temos fé, mesmo se fisicamente não sabemos a direção, mas a fé pode nos dar a direção que precisamos, e o cego caminhará para encontrar esta piscina e lavará o rosto. Foi um milagre extraordinário, mas você caminhou para chegar a este lugar, e eu acredito de todo o coração que este dia ficará marcado na sua vida como o melhor, de porque não vamos terminar como começamos. E eu realmente acredito que esta manhã, a sessão do meio-dia, a sessão da noite, algo que o Senhor reservou para você. Ontem encerramos com esta linda nota do reverendo Raul Waffle, a quem saudamos mais uma vez por esta grande iniciativa. Amém, acredito, leva uma mensagem muito boa para o mundo francófono. Acredito que este é o nosso momento. Eu realmente acredito que esta é a nossa temporada. Eu te proíbo de ficar ou de se manter discreto, de realmente acreditar neste momento. Se você permanecer, o Senhor acompanhará o que você deve empreender. E você viverá principalmente neste lindo ano de 2023. Não se assuste com o que você ouvir nas redes sociais ou na TV. Por causa da guerra na Ucrânia, será ainda mais difícil este ano. Não. Acreditamos que Deus abrirá a exceção. É por isso que iniciamos o ano com estes ensinamentos sobre o segredo da fé. E eu disse que terminou ontem contando um segredo muito grande da fé. Ao contar um dos segredos, porque são vários, foi ouvir. Como estamos aqui, não devemos apenas ouvir, mas devemos praticar, porque o problema de muitos é que eles ouvem, mas não colocam em prática o que ouvem. Eles têm muitos cadernos, muitas anotações, celular, no tablet, mas se colocarmos isso em prática, acredito neles de todo o coração. Este lindo ano de 2023 não será um slogan, mas será um ano onde poderei dizer, como disse no meu livro, sobre os princípios da aceleração divina, que Deus é capaz de nos dar uma oportunidade que nos fará. Esqueça os anos devorados pelos gafanhotos. Eu sempre faço essa demonstração para várias pessoas, e se você comprar os livros, hoje eu não vou autografar. Você me deu muito trabalho. Fui dormir muito tarde, porque tinha que escrever hoje. Se você compra, você simplesmente tem a mente por trás dos livros, mas não deveria sair sem comprar esses livros. É realmente extraordinário. Dei um exemplo no livro sobre aceleração divina, na verdade. O que é a aceleração divina? Explico dizendo que é o aumento da velocidade, a aceleração divina. Do tempo. Então, Deus é capaz, depois do Covid-19, Ele é capaz de aumentar a nossa velocidade para que recuperemos o tempo que perdemos durante o bloqueio. Digo que Deus é capaz não apenas de aumentar a velocidade, mas também de reduzir o tempo. Aquilo que poderia levar 10 anos, Deus é capaz de encurtar os tempos para que você possa ter um milagre em tempo. Recorde, houve xadrez durante 3 anos e meio. A chuva não caiu. Mas ele disse ao seu servo hoje que as coisas vão mudar. É ele quem estava ao lado do profeta
ele não acredita quando você não acredita, verá coisas distantes. Mas se você acredita, você tem fé, acredito que este ano seja um ano de fé. Você experimentará a aceleração da vida 3 anos e meio. Sem chuva, mas de repente, diz a Bíblia, o céu escurece e de repente o tempo muda. Deus é capaz de mudar o clima, capaz de mudar tempos e circunstâncias, porque Ele quer que sua vida não continue mais a mesma. Ele é o mestre dos tempos e das circunstâncias. Não. Você não entende, eu disse que Ele é o mestre dos tempos e das circunstâncias. Isso implica com os tempos. Veja, o microfone que estou segurando, com o tempo, vai se deteriorar o altar em que estive. Com o tempo, irá deteriorar-se mesmo o homem que sou. Com o tempo, morrerei. Mas disse que Ele é o mestre dos tempos e das circunstâncias. Isto implica, Ele está acima dos tempos, está acima das circunstâncias. Ele é imortal, então tudo o que vemos pode passar, mas Ele permanece imortal, um Deus cujo céu dos céus não pode conter. Ele é Deus por si mesmo. Ele nunca realizará um golpe de Estado, mesmo quando o diabo se rebela no céu. Isso não o preocupa. Ele sempre permanece sentado em seu trono, portanto, mesmo quando você passa por circunstâncias difíceis, isso não o surpreende para Ele. Essas são coisas normais, é por isso que Ele quer que você entenda o conceito do segredo da fé, para que este ano a sua vida você não a administre pela experiência, mas sim pela fé. E é por isso que acredito que depois do Covid-19, Deus é capaz de introduzir você nesta época de aceleração divina através da fé e a Bíblia. Siga-me. A Bíblia fala: o profeta dirá ao servo, e ele dirá a Acabe que ele deveria se atrelar, que ele deveria subir nas carruagens. Por quê? Porque a chuva vai cair, e essa história está em 1 Reis, capítulo 18. Não estou te dando os versículos, porque se você der os versículos que vai ler, só tem que saber me ouvir. Então o profeta lhe dirá: vá e diga ao rei para subir na carruagem, e se ele subir na carruagem, por quê? Porque a chuva vai cair, ouça, ele vem para Acabe e sobe na carruagem na época. Os tanques eram um meio de transporte mais sofisticado, então a tecnologia da época, se pudéssemos falar, não existia. Internet, não existia Lamborghini, não existia Ferrari, não existia Rolls-Royce. Mas naquela época, o meio de transporte eram os tanques. E quem tinha os tanques na altura é como hoje quem tem veículo no valor de 3 milhões de dólares, 3 milhões de euros. Então, imagine, ele vai subir em sua carruagem e já foi embora antes, mas o rei fica para trás. Desculpe, o profeta, a Bíblia fala, a mão do Senhor segura o profeta, e o profeta chegou em Israel antes daquele que partiu antes, com tecnologia, com experiência, antes dele chegar, mas foi ele quem foi carregado pela mão do Senhor. Ele é o primeiro a de Israel este ano, de 2023, que hoje você o inicie com o segredo da fé, a mão do Senhor, para que ela o agarre, para que você chegue antes daqueles que o precederam, a alguém que tem a fé aqui. A fé vem do que ouvimos, foi o que nos disse ontem o reverendo Wafo, vem do que ouvimos. O problema com você é que você espera pela última oração quando Deus já iniciou a obra. Não sei se você entende. Imagine na Bíblia, pai Esaú. Ele tem seus filhos para abençoar seus filhos. Ele pede que
Passamos comida para ir, para que ele possa comer. Você sabe amar bem o Senhor, às vezes quando me perguntaram ontem. Viu o reverendo fazer a pergunta, ele disse que aqui Deus falou com ele, que ele ia fazer uma oferta. Eu vi pessoas levantando as mãos. Entendi que amo no Senhor que essas pessoas sejam pessoas cujo destino será impactado este ano de 2023. Mas mesmo que você não estivesse de pé, você não levantasse a mão hoje. Você deve fazer quando o reverendo, Deus, vai direcionar ele para fazer esse serviço. Você deve fazer alguma coisa como eles são seus próprios filhos. Você pede que ele faça isso, que ele prepare algo para você abençoá-los. Escute o outro que chamamos pelo papai. Gente avisa que ele vai pegar o jogo. Prepara do jeito que eu gosto. Mas a mãe ouve a discussão e a mãe vai trazer. Isso é aceleração divina. E a mãe vai dizer, cuidado. Vamos abençoar seu irmão. Tire a roupa dele. É disso que seu pai gosta. Vai dar para seu pai. E quando o papai nos traz, o papai já está acostumado que demora muito para pegar o jogo, como explicar hoje, não se arrasta. Ele faz a pergunta ao filho. Por que você chegou em casa tão cedo? O filho, isso está na Bíblia, não sou eu. Quem diz? O filho olha para o pai. Ele disse para o papai, seu Deus pegou o jogo. Ele está aqui para trazer antes de mim e eu peguei o jogo. Matei às vezes, procuramos e não encontramos, mas chegam momentos que o próprio Deus, ele pega e traz face a face neste ano de 2023. Pela fé, você deve experimentar a aceleração divina que o próprio Deus leva, que coloca diante de você até o casamento que você busca, até o emprego que você busca, até o dinheiro que você busca, até mesmo a paz que você procura, que o Senhor a transporte, que Ele coloque isso diante de você, em nome de Jesus Cristo. Ouça, a aceleração divina não é um trabalho permanente. Você não pode correr a vida toda. É um trabalho, é algo sazonal, é algo periódico. É como alguém em uma grande avenida ou rodovia você. Não pode dirigir a vida inteira para chegar ao seu destino enquanto permanece na estrada NN. Determinados horários, utilizamos a rodovia para economizar tempo, quer dizer. Você dirigiu por pequenas avenidas, mas Deus, Ele te leva, Ele te coloca na estrada, isso é para que você economize tempo, mas depois de um certo ponto você sairá na rodovia. Mas quando você está na rodovia, a vantagem é que se você não estiver preparado, tome cuidado. Não tem posto de gasolina, se abastecer como estamos fazendo com fé, o veículo estiver vazio. Se em determinado momento você não tiver combustível, o veículo vai parar na rodovia e se o veículo parar, vai criar um engarrafamento. E cuidado na rodovia. Você precisa saber uma coisa, é que não tem até semáforo para não pararmos, então Deus permite que em determinado momento você pare na vida, mas em determinado momento leva você, te coloca na estrada, para que você não pare depois de muita parada. E quando você está na rodovia, tome cuidado quando estiver na Alemanha, podemos esvaziar as mesas, porque há estradas, quando você está lá. Dirigindo, você sente os veículos passando em alta velocidade, até 300 km por hora, porque, coisas queridas no Senhor, você pode brincar com as rodovias da França. Aqui nós lhe dizemos, limitação 180, 150, limitação. Mas nas rodovias da Alemanha não há indicação. E Deus é capaz de levá-lo e colocá-lo nesta rodovia. Por quê? Para que você recupere os tempos perdidos, então, enquanto você diz amém, acrescente novamente, dizendo sim. Enquanto você diz sim, acrescente. Novamente dizendo glória a Deus, enquanto você diz glória a Deus, que Deus te transporte e te coloque na
estrada da sua vida. Para que você se recupere, porque a aceleração divina não é recuperar o tempo perdido, não. Sei o que. Você perdeu, você tem 40 anos. Você tem 30 anos, mas você perdeu alguma coisa. Mas Deus é capaz nessa. Sessão hoje 22 de janeiro, porque 2023 é o lindo ano do seu vida. Ele é capaz pela fé de introduzir na estrada da sua vida para que você recupere o que perdeu. Siga-me, siga-me. Não faça isso porque senão, se você fizer assim, eu pregarei quando não deveria pregar. Siga-me, ame bem no Senhor. Ouça bem. Amor, sabe quando falamos de aceleração divina? Porque Deus nos dá isso. Em primeiro lugar, é para que possamos recuperar o tempo perdido, as oportunidades perdidas, porque há oportunidades que tivemos na nossa vida, mas que nunca mais voltam. E eu sempre dou um exemplo. Vocês vão ler em um dos meus livros onde eu disse que um dia fui pregar em algum lugar. Era muito jovem solteiro, eu preguei. Verdadeiro reverendo, preguei e depois da pregação recebi $50 americanos, muito jovem. Em vez de comprar terras, peguei o dinheiro. Entrei no avião da classe executiva, peguei o dinheiro. Comprei muitas jaquetas, peguei o dinheiro, então não entendo. Digo a mim mesmo que já que demos 50.000, da próxima vez eles vão me dar de novo, na verdade. Voltei pela segunda vez, me deram mais 50.000 e descobri que era um hábito que tinha se tornado normal depois de um certo tempo. Eu te digo, vou ao mesmo lugar, prego-me. Me dão 1.000, não é se você entendeu. Começa em dezembro, depois de um certo momento, para ter até $100, eu que já tinha recebido até 50.000. Para ter $100, você é jovem. Mas o que você pode ter é $50. Você estava acostumado a ter mais. Você estava acostumado a ter bons relacionamentos. Você estava acostumado a ter uma vida boa. A certa altura você pode sentir que tudo está fechado na sua vida. E nós experimentamos isso nas nossas próprias vidas. E eu disse isso em um dos meus livros. Já vivenciamos isso. E quando vier a aceleração divina, portanto, as oportunidades que não voltam, Deus agora lhes dará sabedoria, Ele lhe dará inteligência. E quando você tiver $500 dessa vez, você vai administrar $500 como se fossem $500. E foi assim que passamos esse tempo de seca, os dias em que não sei se entendi. Quando você tinha 10 zero facilmente, você tinha um zero facilmente. Mas para conseguir 500, você tinha que jejuar então os dias em que eu poderia ter um $0. Então, eu entendi que não. Deus era capaz de fazer isso então naquele momento. Você agora tem sabedoria para lidar com esses $0, como se fosse mais este ano, em 2023. Porque é um ano lindo. Não sei as oportunidades de vida que você perdeu. Mas minha oração é que você possa vivenciar uma graça, um favor especial. Que Deus lhe dê uma oportunidade que o faça esquecer o passado. Se eu fosse você pela fé, diria amém. Se eu fosse você pela fé, diria que sim. Se eu fosse você pela fé, diria que isso é para mim. Enquanto você diz isso, pela fé que você experimenta a aceleração divina, eu digo que você experimenta a aceleração divina. Podemos fazer isso pela última vez? 1, 2, 3, que o Eterno transforme esse logos em rema na vida de alguém. Amém? Eu já tinha contado o primeiro segredo ontem. E esta manhã vou contar o segundo segredo, porque falo sobre os segredos da fé de Raabe. Muitas vezes falamos sobre Abraão, pessoas que conhecemos muito bem Raabe. Essas são as mulheres das quais não falamos muito. Mas nunca esquecemos um grande homem como Moisés, um grande homem como Abraão. Estão na galeria dos homens de fé. Mas ao lado também há uma foto da prostituta Raabe. Então Deus é capaz, apesar de si, mesmo eles fizeram grandes façanhas,
Mas Deus é capaz, neste ano de 2023, de tirar o seu retrato, de colocá-lo ao lado do Baraque, ao lado de Abraão, ao lado do Jefter, ao lado de Pur-Raul Wafo, ao lado de Jean-Clément Diambilay Aldzirané. Que o Senhor aumente o nível de sua fé e que este ano, não importa o que esteja pela frente, você acredite que nunca morrerá, que você acredite que alcançará o nome de Jesus Cristo, mesmo que você já tivesse uma corda. Você disse para si mesmo que acabe com a minha vida, eu vou me matar. Que essa corda seja quebrada em nome de Jesus Cristo. Que você possa viver de cabeça erguida em nome de Jesus Cristo. Fé é saber abrir o coração para trazer certas pessoas para a sua vida. É bom? Isso funciona. Projetei isso na tela. Então, fé é saber abrir o coração para trazer certas pessoas para a sua vida. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, a Bíblia diz: Eis que estou à porta e bato à porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, entrarei em sua casa e cearei com ele comigo. Ouçam, amados, este versículo muito usado na evangelização, neste versículo. Quem está à porta e bate é Deus. E aqui, amado no Senhor, como eu disse, fé é saber abrir o coração para trazer certas pessoas para a sua vida. Mas você não pode ir longe se não abrir primeiro o seu coração para deixar Deus entrar, abrir o coração. Mas se hoje, como vocês sabem, nosso objetivo como Zoe Time, mesmo em tudo que fazemos, é ganhar almas. E se você está ouvindo esta mensagem, minha oração é que seu coração se abra. Se você nunca o recebeu como Senhor e Salvador, que você o receba neste programa como Senhor e Salvador. Amado, como abrimos a porta do nosso coração para Ele. Repito, é pela fé, não o fazemos através da experiência. Estamos aqui para falar do segredo da fé. Então, tem gente, porque eu estava falando de Deus, mas e se eu estivesse falando de gente, enfatizo que tem gente que você tem que trazer para sua vida pela fé e que serão bênçãos incríveis para você amanhã. Se você não tem fé, e opera pela vista. Tem gente que não tem fé, opera pela vista. Você não conseguirá abrir seu coração para os homens do seu destino e se aproximar deles em sua própria vida. É porque você vê de acordo com você mesmo. Mas se você vê pela fé, há pessoas para quem você pode abrir seu coração, pessoas que foram feridas na vida, têm dificuldade em entender que existem outras pessoas que não deveriam ser afastadas, mas porque você vê pela vista. Mas se você vê pela fé, mesmo que tenha sido ferido ontem, as feridas nunca são hereditárias. Alguém que te machucou ontem, você não deve acreditar que durante toda a sua vida, todas as pessoas que você conhecer vão te machucar. Quando lemos em Josué, o 2º capítulo, o 1º versículo, está escrito: Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões de Sítio, dizendo-lhes: Ide, examinai a terra, e especialmente Jericó. Eles saíram e chegaram em Num. Casa. A Bíblia fala na casa de uma prostituta, porque a Bíblia é um livro de precisão. A Bíblia não é. Como nossos livros aqui, a Bíblia fala precisamente quando alguém é lindo. A Bíblia especifica que ele é lindo quando alguém é lindo. A Bíblia especifica que ela é linda quando alguém é prostituta. A Bíblia especifica que ela é prostituta e com precisão bem amada no Senhor, cujo nome era Raabe. Eles dormiram lá. Isto é o que eu gostaria de dizer. Foi pela fé que Raabe abriu a porta de sua casa para receber os 2 espiões.
ela era uma prostituta. Ela não sabia que esses 2 espiões iriam, ou que esses 2 espiões iriam trazer para ela. Foi através deles que ela foi poupada da morte, então. Se ela não tivesse aberto a porta para esses 2 espiões, se ela não tivesse aberto o seu coração, a morte iria entrar na sua casa. A morte iria entrar na sua vida da mesma forma. Existem pessoas que você precisa trazer para a sua vida. Nem todo mundo acredita que isso é te morder como as cobras te devoram. Morderam porque as pessoas que foram picadas por cobras têm até medo de lagartos. Você não deve acreditar que todos foram coisas ruins com você, porque outros fizeram coisas ruins. Com você existem pessoas que você teme, não quer se aproximar delas, mas são homens do seu destino, você não sabe. Você não sabe. Por isso a fé é muito importante. Não julgue as pessoas pela vista, mas julgue as pessoas pela fé. Existem pessoas que você deve deixar entrar em sua vida, porque seu destino, sua prosperidade e seu sucesso dependem delas, e para fazer isso, você precisa de fé. Você não deve confiar nas aparências das pessoas. Você deve viver pela fé e não pela vista. Quando você vive de vista, há pessoas de quem você não abordará em sua vida. Você os manterá distantes, embora sejam grandes bênçãos para a sua vida. Você nem sempre precisa ter motivos válidos para abordar certas pessoas em sua vida. Sempre há razões. Dizemos a nós mesmos: vamos abordá-lo por interesse, amada. Vida no Senhor, às vezes até nossos próprios cálculos. Gostaria que você entendesse. Cálculos de Deus, porque a Bíblia diz que os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Amor, não. Senhor, pelas pessoas que afastamos, mas essas pessoas, o Senhor queria que pudéssemos conviver com essas pessoas para o nosso próprio destino. Portanto, há pessoas que você precisa abordar em sua vida pela fé, porque você não sabe quem será quem ou quem fará o que por você amanhã. Gostaria de dar um exemplo. Um dia, pela primeira vez, quando conheci assim, mais de perto, o presidente da República do meu país de origem. Alguém que nunca imaginei, mas que o usou como canal para facilitar esta reunião. Isto é para lhe dizer que existem pessoas que você pode negligenciar hoje, mas quando você tem fé, você deve andar não pela vista, mas pela fé, porque essas pessoas podem ser canais de bênção para você, assim como Raabe. O Senhor me concedeu fé para abrir meu coração a essa pessoa, embora eu nunca soubesse que essa pessoa poderia ser uma bênção para mim. Segue-me, amor, no Senhor. Há mulheres que olham os queimados casamentos simplesmente porque não pararam por causa da aparência insignificante de certos homens que as pediram em casamento. E às vezes temos um problema muito sério hoje, porque vivemos no caminho do mundo, quando a Bíblia nos pede para não nos conformarmos com a era atual. Quando vivemos no caminho deste mundo, torna-se demasiado fácil, porque hoje o casamento torna-se uma coisa, torna-se um contrato. Ao passo que, se o fizermos pela fé, o casamento é algo extraordinário. Não deixe ninguém te enganar dizendo que o casamento não é bom. O casamento está entre os presentes do céu que Deus deu à humanidade. E minha oração é que este ano, porque seu coração está disposto, aberto, que Deus restaure seu casamento. Se você não é casado, que Deus lhe dê o homem certo. Se você é mulher, que Deus lhe dê o homem certo. Se você é homem, que Deus lhe dê a mulher que... Você precisa aqui, quando eu falo assim, você finge que não se importa. Então, estou dizendo que é sobre casamento. Então você vai orar: ó Deus, dê-me um homem, dê-me uma mulher. Amém, amém. Por quê? Nem todas as mulheres são osso dos seus ossos, porque você pode estar no jardim, mas está acostumado a conviver com cobras, com leões, com chitas, com todos, até o dia em que você conhecerá aquele que está destinado a você. Então,
Se você tiver fé, encontrará aquele que está destinado a você e ele é. Aquele que está destinado a você, enquanto eu digo amém. Que o Senhor faça isso por você, porque há pessoas por um pouco de nada, você as vê amando no Senhor, por um pouco de nada um dia um casal terá problemas. Irá ao aconselhamento matrimoniais e quando chegam lá a mulher fala e a senhora olha e diz que não. Você assiste muita série americana porque você acredita que é realidade. Essas coisas destruíram nossas vidas. Essas coisas destruíram muitos casais. A história da Bíblia é a história de uma família, e uma família não pode começar sem um casal. Mas hoje, amados no Senhor, o diabo está procurando por todos os meios como deve desestabilizar a igreja, e para desestabilizar a igreja, ele deve primeiro desestabilizar a família, e para desestabilizar a família, ele deve primeiro desestabilizar os casais, porque recentemente tem aqui um casal, uma mulher, que me diz: não estou casado por causa dos filhos. Eu digo a ele: não, o casamento não começa com os filhos, o casamento começa entre você e seu marido. E seu marido. Porque se você for boa, seus filhos terão você e seu marido como referência. Como referência não é necessário hoje, por causa da rede social, por causa das séries de televisão, por causa de tudo o que vemos ao nosso redor, que possamos acreditar que o casamento é uma instituição desta terra. Não é uma instituição divina. Foi assim que disse, mais uma vez, ao esforço que não acredito quando dizem: por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Recuso isso, que ao lado de um grande homem existe uma grande senhora. De todos vocês aqui, só há aquela que entendeu. Eu disse que de todas as mulheres, só há aquela que entendeu. Ouça, ame bem no Senhor. Alguém me faz a pergunta: o que é isso? Você sabe, o casamento por excelência é a imagem de Cristo como marido e da igreja como noiva. E Cristo, onde está sentado no ar, nos lugares celestiais, ele não está sentado sozinho. Ele está sentado com sua noiva, e sua esposa não está atrás dele. Sua esposa está ao lado dele. Então, da mesma forma, mesmo que você se recuse a dizer amém, eu e minha esposa dizemos amém. Eu posso continuar, então. Você não precisa acordar de manhã, como faz agora. Oh, não, eu não sinto o amor. Não, eu digo não. Repito, não novamente. Se você não sentiu que Deus poderia despertar isso, que você conhece a restauração e a estabilidade, o diabo é mau. O diabo é mau. Ouça com atenção o amor no Senhor. Principalmente as pessoas que gostam de nos seguir nas redes sociais, que não gosta de ir à igreja. Você está prestando um péssimo serviço às futuras gerações, aos seus próprios filhos. Você sabe que tem um filho de 5 anos. Esse filho, quando sai de casa, ele diz claramente que não, pai. Você vai à igreja. Então, para ele sabe que o pai é a igreja, ele vê isso. Como amar no Senhor? Se hoje, com o mundo de hoje, você vai simplesmente acompanhar sua adoração na internet. É bom que isso tenha nos ajudado a alcançar pessoas que não poderíamos tocar, mas há momentos em que amar bem no Senhor, você deve entender que a verdadeira vida não abandona a sua assembleia, ela está na igreja, porque tudo que a gente faz, a gente tem que ter, a gente tem que passar isso para os nossos filhos. Então, se os nossos filhos têm filhos, falam às vezes, eles não escutam, mas só veem o que a gente faz. Amém? Eu estava em Atenas no ano novo. Minha esposa está conversando com meu filho e ele diz para minha esposa: mãe, por que você está gritando? Se você falar com calma, eu vou ouvir.
Não sei se você entende bem o amor no Senhor. Às vezes a mãe vê o caminho, os filhos veem como a gente fala, mas ele fica surpreso. Ela fala gentilmente com o pai, mas como? Comigo ela vai gritar assim, e o pai sempre escuta, é a referência certa. Mas como ela deveria clamar? Por mim? Não sei se você entende como amar no Senhor. Então as crianças observam. Mas quando você fica nas redes acompanhando o seu culto, torna-se perigoso, porque aí você vai ter 5 pastores, 10 pastores. Você não tem um único pastor, pode até ter 2, mas quando você fica com 20 pastores, vira um problema, porque você escolhe esse, você escolhe aquele. Mas o sério é que se o casal tiver problemas, você vai passar por muitas dificuldades, porque é a criança que vê você se seguindo. Nas redes sociais amanhã, ela também vai acompanhar os cultos nas redes sociais. E você sabe o que é. Mestre nas redes sociais, mas a criança, quando você sai o tablet ou o celular com ele acompanhando serviços, aí a criança pode ir e clicar em outra coisa. A criança pode ver coisas que você não vai controlar. E amanhã você vai dizer que ele é meu filho. Você começa a chorar para que possamos expulsar os demônios, quando foi você quem trouxe os demônios. Por isso, amando bem no Senhor, é importante entender que se o seu relacionamento é estável e com boa estabilidade, é primeiro na igreja. E hoje isso me surpreende, ok. Isso é algo em que você não está interessado, posso fechar os parênteses? Devo continuar? Então, como eu disse, tem mulher que perdeu o casamento porque viu pela vista, em vez de ver pela fé, e hoje são os materiais. Ouça, amor no Senhor. Não acredito que as mulheres sejam materialistas. É estranho. Porque tem gente que diz, não, você quer que eu vá mais longe? Amém, amém. Até a verdadeira fé permite ver. Porque o problema é ver esse homem. Porque o material pode se perder, mas o problema é, ele é alguém. Mesmo com o pouco que tem, ele pode me tranquilizar sobre o futuro de amanhã. Existe alguém que possa me incentivar para que amanhã eu também possa ser alguém na vida? Você sabe por que Deus não dá graça a muitas mulheres? Porque simplesmente quando você se torna, você tem um pouco aí. Você começa a querer estar no topo, apesar de tudo o que eu disse, o homem continua sendo o chefe da casa, aí os homens nem dizem amém, ok. Fecho e depois fecho os parênteses. Então levanto minha mão para o céu, declaro e decreto que Deus lhe dá fé para abrir seu coração a uma boa pessoa de destino. Se você não é casado, que Deus não lhe envie um aventureiro, que Deus lhe traga alguém destinado, alguém que lhe trará a alegria de viver o bom casamento na terra, e um casal que trará estabilidade para sua própria família, que esse casal seja referência. Em nome de Jesus Cristo, declaro e decreto que Deus lhe dá fé para abrir seu coração. A qualquer pessoa que deva desempenhar um papel vital em seu destino, declaro e decreto que Deus lhe dê uma fé capaz de não se fixar nas aparências, mas que você possa andar pela fé, e isso em nome de Jesus Cristo. Declaro mais uma vez que todos os relacionamentos tóxicos, todos os relacionamentos que irão desestabilizar você, que o Senhor os retire da sua vida, que o Senhor os retire do seu coração. E isso, em nome de Jesus Cristo, pela fé. Se você deixou tudo para vir neste domingo a esta reunião, que o Senhor expulse todos os relacionamentos ruins, todos os relacionamentos estranhos, que o Senhor os tire da sua casa, que o Senhor os tire do seu coração. Que a pessoa certa, que você abra seu coração para ela, mesmo que a pessoa não tenha nada, que você abra seu coração para ela, para um futuro. Se eu fosse você, eu diria assim, se eu fosse você,
diria que é para mim. Se você não for casado, declaro: um aventureiro não tocará em você. Achei que você diria amém. De novo, muito bem. É bom? É bom? Estou falando, se você fizer isso, eu vou pregar agora. Não tenho muitos minutos hoje. Relógio obedeceu pela primeira vez desde que começamos. Só hoje é que o relógio obedeceu à sentinela. Obedeceu para que você fosse abençoado ao dizer amém. Ao experimentar estabilidade. Amém, ouça. Se você não dormiu por causa de um homem, se você não dormiu por causa de uma mulher, o Deus da minha juventude, o Deus que eu prego, que Ele estabilize esse relacionamento, que Ele restaure esse relacionamento em nome de Jesus Cristo. Terceiro, credo, isso é importante. Siga a fé, ver oportunidades onde outros veem perigo, posso ir longe? Josué capítulo 2, versículo 3. Versículo 4. Diz: o rei de Jericó enviou para contar a quem? Em Rabi eu disse. Josué capítulo 2. Versículo 3 e versículo 4. Josué capítulo 3, versículo, não capítulo 2. Desculpe, capítulo 2. Está tudo bem. Você está comigo? O que eu gosto quando você me vê falando assim com confiança é porque realmente vejo que você está preparado para que 2023 não seja igual a 2022. Podemos ir? Josué, capítulo 2, versículos 3 e 4 então. A Bíblia diz isso: o rei de Jericó enviou a Rabi dizendo: faz sair os homens que vieram a ti, que entraram em tua casa. A mulher pegou os 2 homens e os escondeu. E ela disse: é verdade que estes homens vieram até mim, mas eu não sabia de onde vieram. Siga para o rei de Jericó e para todo o povo: estes homens eram um perigo para todos eles, disseram. Que essas pessoas são perigosas, enquanto Rabi viu nesses espiões uma grande oportunidade de salvação na vida. Num determinado momento, você vê alguma coisa e acha que é perigoso. É como hoje. Todos nós choramos pela Covid, falamos que era o fim do mundo, amados, durante a Covid. Tem gente que abriu negócios na época do Covid e tem gente que teve casamento. Na época do Covid você estava chorando. Eu vim falar para alguém: se temos que viver pela fé, pare de chorar, pare de ser chorão. Enquanto todo mundo vê que é impossível, você sei que mesmo nesse momento tem alguém que eu estava lendo uma historinha, alguém que abriu um negócio, até o reverendo Wafo falou aqui, no tempo de crise, eles cultivaram uma nova tecnologia onde a gente leva mandioca. É mandioca? Onde agora fazemos pão com mandioca? Então, o que é que não fizemos antes? Então, esta situação na Ucrânia tinha que ser possível para que outras pessoas chamem isso de crise. Mas há outras pessoas, mesmo que você não quer ouvir isso, tem outras pessoas, a vida delas está começando a mudar, simplesmente. Por isso, eu gostaria de dizer, se é um perigo para o seu próximo, mas para você, que não seja um perigo, fé é a capacidade espiritual de ver oportunidades onde outros veem perigo. Você entendeu o que eu disse? Não. Se você entende, então levanto minha mão direita para o céu, declaro e decreto que Deus lhe dá fé para ver oportunidades onde outros reclamam. Digo que Deus lhe dá uma fé capaz de ver oportunidades onde outros temem. Repito que Deus lhe dá a capacidade de ver oportunidades onde outros morreram, onde outros veem a morte. Você não vê a morte, você não vê obstáculos. E isso em nome de Jesus Cristo. Minha mão direita está sempre levantada para o céu. Eu decreto e declaro que você verá apenas o poder, apenas a glória, apenas as oportunidades, apenas as riquezas. E isso em nome de Jesus Cristo. Digo isso em nome de Jesus Cristo. Digo isso em nome de Jesus Cristo, na verdade.
Quando você tem fé, você terá a capacidade de ver o invisível então. Quando todo mundo não te vê, você está vendo. Adorei esta declaração extraordinária do reverendo Hal Waffle. A fé não nos leva a um mundo de impossibilidade. Quando você tem fé, tudo se torna possível, mesmo as coisas que não vemos. Acreditamos pela graça e favor de Deus. São possíveis. Siga-me. Quando os homens de guerra de Israel viram Golias como um perigo grande e insuportável, Davi, quando olhou para Golias, para ele não era um grande perigo para ele. Foi uma grande oportunidade vir contar para alguém, apesar de Golias ter surgido na sua vida. Ele se meteu no seu negócio. Ele se levantou em suas finanças. Este ano de 2023, digo que é o melhor ano da sua vida. Não veja Golias, olha, não veja Golias como Samuel entrou. Como Saul está vendo ele e tem medo de enfrentá-lo. Existem outras coisas, e se você não asa enfrentar, você não conhecerá o poder, a fé que há em você. Você tem que enfrentá-los. Porque se você enfrentá-los, você realmente entenderá, por menor que você seja David, em você há uma semente extraordinária. Você não é como Eliabe. Eliabe pode ter medo. Escutem, amados no Senhor. Sempre adoro essa ilustração. Sempre prego em ditos. Tem outras portas que são Golias. É porque você está longe. Tem medo de enfrentá-las quando você está longe. Existem certas portas que não podem ser abertas. Mesmo que essa porta seja magnética, enquanto você estiver longe, ela não abre. Mas à medida que você se aproxima, assim que estiver mais perto da porta, a própria porta se abrirá. Mas o problema você não é o que você vê Golias, não é o que você vê dos perigos neste ano de 2023. Apesar dos perigos, apesar de todos terem medo, enquanto você diz sim, que o Senhor aumente o nível da sua fé. Se você quer começar um negócio, vá em frente porque o Senhor está com você. Ouço uma voz me dizendo para lhe dizer o que você deve fazer. 2023, faça isso, porque Deus, estou com você. Achei que você fosse dizer sim. Pensei que você fosse dizer que isso é para mim. Não. Pensei que você fosse louvar a Deus. Enquanto você está dando glória a Deus, ouço uma voz lhe dizendo: apenas avance os egípcios que você vê lá, mesmo que você esteja na frente do Mar Vermelho, mesmo que haja Faraó vindo com carros atrás, se ele houver um espírito de família que te persegue, se tem um pouco. O problema que te persegue é a oportunidade de ver. E por trás disso é que você não vê. É só aproveitar a oportunidade. Não tenha medo. Eu, Deus, em 2023, quero mostrar minha bondade, misericórdia. Na sua própria vida você caminhará. Você chegará ao outro lado. Eu digo que você vai caminhar. Você vai chegar no outro bolo. Não sei, é o reverendo quem disse. E você sabe que quando você anda, você tinha medo do mar na frente quando entra. Quando Deus abre o bulevar, até os crocodilos eles vão te ver. Ele pretende sair como se estivesse na água. Tem algo que os separa e te vê, mas não pode te tocar. Por quê? Porque o próprio Deus ele vai fazer a separação. Não se preocupe, medo. Não tenha medo além disso. Levanto minha mão ao céu. Expulso o espírito do medo. Expulso o espírito do medo. Jesus Cristo. Alguém pode dizer amém com convicção quando você tem fé. Você transforma todas as ameaças da sua vida, do seu ambiente, em oportunidades a serem povoadas como uma flecha em direção ao seu destino. Quem tem fé não reclama de situações difíceis, nem de gigantes como Golias, nem de
grandes obstáculos que surgem em seu caminho, pare de reclamar. Esta temporada é a sua temporada. Eu digo que esta temporada é a sua temporada. Eu digo que esta temporada é a sua temporada, repito. Esta temporada é sua temporada, amém. Não vejo você como um pássaro de classe baixa, estou vendo você como um pássaro top. Eu vejo você como uma águia. Eu digo, não, vejo você como uma águia, eu vejo você como uma águia. Não importa quão fortes sejam as tempestades, não importa o problema que surge em seu caminho, uma águia sempre surgirá, declaro isso em nome de Jesus Cristo. Se eu fosse você, diria amém com convicção. Sabe, quando você entra no avião, para o avião decolar, você entra, as portas estão fechadas e depois o avião começa a fazer o que chamamos de táxi. Então, na vida, num determinado momento, você sobe. Você acha que vai decolar imediatamente? Não. Primeiro você precisa pegar um táxi, depois, num determinado momento, o que o avião fará? O avião vai parar. Quando o avião para, não diz que vamos abrir as portas para você descer. Em algum momento da vida você vai caminhar. Em algum momento você vai parar. Mas isso não significa que você vai cair. O avião mantém uma posição. Como se fosse o fim, o avião espera pelos movimentos do vento. Quando o avião dá a partida, ele vê a direção do vento. O avião começa a vir em alta velocidade. Quando o avião encontra os ventos, é nesses momentos que ele decola. Vim contar para alguém a tempestade. Pensei que você fosse dizer que isso é para mim, enquanto você diz que é para mim. Não, deixe a tempestade que entrou em sua vida ser uma oportunidade. Em nome de Jesus Cristo, quarto segredo. Quarto segredo é bom. Você está comigo? À noite. Vou me resumir em 30 minutos, porque vou falar sobre o segredo do Noah. E isso é extraordinário. Vou falar um pouco, porque à noite temos muitos serviços que precisam ser feitos. Quarto segredo, a fé. O convencerá das pessoas que você não deve deixar de fora da sua vida. Amém, pessoas que você não deveria excluir da sua vida. Amém, quando você tiver fé. Isso acontecerá em sua vida. Estamos falando de segredos de fé. Tem pessoas que você expulsa da sua vida por causa das redes sociais. Tem gente que você deixa de fora da sua vida por causa da sua sogra, por causa do seu sogro. Mas quando você tem fé, a fé o levará a ser convencido, mesmo que hoje, porque tem gente que diz que nunca vai mudar. Isso depende de você. Somente Deus pode transformar corações verdadeiros. Josué capítulo 2. Josué capítulo 2, amado. Mas lemos este versículo. O rei de Jericó enviou a Rabi, dizendo: faze sair os homens que vieram a ti, que entraram em tua casa, pois foi para explorar todo o país que eles vieram. A mulher pegou os 2 homens e os escondeu. Ela não seguiu esse caminho para tirá-los. Se ela não estivesse escondido, perderia seu destino. Tem pessoas que a gente decide, tiramos da nossa vida, e amanhã podemos nos arrepender a vida toda. O rei de Jericó enviou pessoas para pedir a Rabi que trouxesse ou entregasse os 2 espiões que haviam hospedado com eles. Então, gostaria que você soubesse que pode passar por pressões e adversidades. Há pessoas hoje que se divorciam simplesmente por causa da pressão do rei de Jericó. Há pessoas que hoje têm problemas em seus relacionamentos por causa da pressão das pessoas ao seu redor. Não vivemos na terra para agradar a todos. Vivemos na terra para a glória do Senhor, mesmo que alguém se recuse a dizer amém. Digo amém com convicção. Eu disse que
Disse amém com convicção, por isso digo que gostaria que você soubesse que pode passar por pressões, adversidades, situações difíceis para que você se solte, que deixe certas pessoas saírem da sua própria vida. Mas quando você tem fé, isso lhe permitirá não abandonar essas pessoas, mesmo que as pessoas não entendam. Elas dizem que não sabem por que você mantém essa pessoa, mas você simplesmente entenderá que é pela fé que ele mostra coisas que ele não lhe mostrou mesmo quando não representa nada de extraordinário para a sua vida no presente. É preciso manter certas pessoas, não devemos viver. Bem amados no Senhor, em relação a estes séculos que estão presentes, é pela fé. Quando você lê a Bíblia, que Raabe se uniu a Noemi, enquanto órfã, pela incredulidade, se uniu a Noemi. E quando você lê, Naomi era uma mulher velha, ela era pobre, não tinha meios, não sei se você entende isso, Noemi. Velha, Noemi pobre, ela poderia até olhar para todas essas duas lindas garotas. Ela diz: o que você é comigo? Mesmo que hoje eu possa ter um filho, quando ele terá idade para se casar com você, você deve ser capaz de retornar às suas fontes. Ouça, amado no Senhor, Ruth vai olhar. Ela vai dizer que, seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Onde quer que você vá, eu irei. Ruth não viu ar. Velhice Ruth não viu a pobreza, mas viu o destino. Ela disse para si mesma: quando você tem fé, você vê longe. Quando a gente tem fé, a visão fica mais clara. Ela vê mais longe que todo mundo. E é assim que ela diz: onde quer que você vá, eu irei. Mas se não, ela viu como nas redes sociais. Mas ela deixou. Como o Senhor Jesus Cristo, todos filham. E ela parou. Mas ela foi embora. Ela saiu bem amada. O Senhor fez coisas enquanto ela mesma foi para encorajar quando eles chegaram em Belém. Diz que me chamam de Mara, mas ela Ruth, porque ela era uma mulher de fé, uma mulher que via mais dor que a pessoa que a liderou. Tem gente que te trouxe até aqui em Paris, mas você pode ter mais fé que essas pessoas. Você é capaz de construir sua vida mais que essas pessoas, porque é possível, amado não. Senhor, eles simplesmente abriram o caminho para você, mas para que ela fosse estável. Ruth, tínhamos aberto o caminho pela Noemi, mas para Noemi ter estabilidade na própria vida era necessário que a pessoa para quem ela trouxe, essa pessoa que trouxe para Belém, que essa pessoa é uma benção de estabilidade. É através disso que eu disse a alguém, talvez alguém simplesmente tenha aberto o caminho para você, mas é através de você que essa pessoa experimentará uma velhice estável. Se eu fosse você, eu ia dizer isso. É isso para mim. Eu iria dizer que isso é para mim. Que o Senhor lhe dê graça a isso em nome de Jesus Cristo. Pela fé, você conhece o Boaz da sua vida. Porque pela fé ela estava conectada ao Boaz. E simplesmente porque aconteceu. Através de Noemi, foi assim que eu disse que tem certas pessoas que não deixam o tempo sair da sua vida, porque você é olhando para as aparências, enquanto Deus está trazendo você para uma nova temporada. Alguém pode dizer amém com convicção? Quinto segredo é bom? Você olha para mim, você começa a me assustar. Quinto segredo. A fé vem do que ouvimos ou do que aprendemos. Então o problema que você tem que entender vem do que ouvimos ou mesmo do que aprendemos, seguido em Josué capítulo 2, versículo 10 e versículo 11. Raabe disse aos espias: pois ouvimos como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e como tratastes com os 2 reis noreus além do Jordão, Sion e Og, a quem você dedicou por proibição. Nós ouvimos isso e perdemos.
a coragem e todos os nossos espíritos estão abatidos à sua vista. Porque o Senhor teu Deus é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Que o Senhor abençoe esta palavra. Amém, amém. É para te dar o sabor para que você possa encomendar os livros, a fé, nada além da fé, e você já pode ter amanhã. É possível. Existe uma folha para isso que colocamos em nosso estande. Podemos explicar isso facilmente. Para você, minha oração é que o Senhor tenha misericórdia de nós. Em todos os sentidos, muitas coisas. Terminei com isto porque ontem o reverendo Wafo disse simplesmente que o grande segredo da fé é ouvir. Porque o problema é que muitas pessoas ouvem, mas não colocam em prática. E se colocarmos isso em prática, há coisas que vão abalar nossas próprias vidas, e gostaria, com toda a imunidade, permitir que o reverendo Wafo nos conduza em oração durante este período. E enquanto ele nos conduz, nesta oração, acredite verdadeiramente, você sabe, a Bíblia diz que conhecemos em parte, professamos em parte, falamos em parte porque tem alguém. Se dependesse de mim, eu iria te segurar para completar todos os 12 pontos. Mas Deus quis para você hoje. Você não precisa de 12 pontos, você só precisa desses 5 pontos para que as coisas nunca mais voltem a ser as mesmas. Não sei como o Senhor irá orientá-lo, não sei como o Senhor irá direcioná-lo, mas conheço sua graça, eu sei o que Deus é capaz de fazer com ele. Você sabe que há momentos, como ele disse ontem, em que temos fé, não é a situação da oração. E quando temos fé, mesmo que por alguns minutos, chamo isso de orações compactadas. Você sabe, quando crescemos, havia Mercedes que chamávamos de Deus muito grande. Você olha, abre dentro do porta-malas os motores que escrevemos e 12, mas hoje existem pequenos Mercedes. E quando você abre por dentro um encaixe maior que esses encaixes, portanto, o aspecto do tamanho não depende. Do tamanho, então, você pode ser pequeno, mas pode trazer à tona coisas extraordinárias. Depende da sua determinação na oração que o homem de Deus irá orar, mesmo que ele venha aqui. Ele apenas diz, toca na sua cabeça, Deus te abençoe, mesmo que ele venha aqui, apenas diz, não, faça isso. Obedecermos, acredito nele, de todo o coração. Se Deus pudesse fazer isso por Rabi, uma prostituta, se Deus pudesse fazer isso por qualquer um, você sabe que existem pessoas que são prostitutas, mas você não as conhece, mas elas são chamadas de prostitutas, então toda a cidade conhecia sua identidade. Mas apesar disso, Deus o distinguiu. Deus é capaz de distinguir você. Podemos dizer amém 3 vezes. Podemos receber o reverendo? Podemos receber o reverendo Raul Wafo? Apenas uma oração primeiro. Apenas uma oração primeiro. Apenas uma oração primeiro. Eu sinto isso em meu espírito, apenas uma oração primeiro. Não sei o que ele vai dizer, mas vamos fazer isso.